Gênesis 2, de 1 a 3, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Gênesis 2 é fácil, né? É só o primeiro livro, segundo capítulo, versículo 1. Diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. Diga assim, descansou. No sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou. Diga, descansou. De toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e depois de fazer todas as coisas, Ele descansou. E depois diz que Ele santificou, porque naquele dia Ele descansou. Meus irmãos, mas aí eu fui para Isaías, capítulo 40, versículo 28. E Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Amém? A Bíblia está dizendo que Deus, em Gênesis, descansou. Mas a Bíblia está dizendo em Isaías que Deus não se cansa. Glória a Deus. Porque ainda que nós não entendamos, nós glorificamos. Mas há uma explicação para isso, sim. Deus descansou. Mas depois a Bíblia diz que Deus não se cansa. Realmente Deus não se cansa no sentido de cansar, de fazer alguma coisa. Deus não se cansa. Que descanso é esse que está escrito ali em Gênesis? É o descanso que vem quando nós terminamos uma obra. Preste atenção. Quando nós terminamos uma obra que Deus nos deu para fazer, o que é que vem em seguida dentro de nós? Descanso. E o que é esse descanso? Esse descanso é ver. Esse descanso é contemplar. Esse descanso é admirar. Esse descanso é olhar e falar assim: ficou bom. Amém? A mulher, quando faxina a casa toda, depois de faxinar a casa toda, depois da 7ª hora, ela olha e fala assim: ficou bom. Vai no banheiro, tem um cheirinho. Bom. E alguém vai entrar no banheiro, ela fala assim: pelo amor de Deus, pelo amor, não estraga a obra. Porque depois que a gente termina, vem um descanso. O homem lava o carro e depois que ele terminou de lavar o carro, ele anda em volta do carro, abre as portas, sente o cheirinho de poliflor. Entendeu? Que o pastor Sebastião passa poliflor, o banquinho fica cheiroso. E aí ele olha o carro e diz assim: ficou bom. E ele descansa. Quando você finaliza, você descansa. Por isso, quero tratar um pouco nessa noite sobre obras inacabadas. Coisas na nossa vida que nós não terminamos, nós não acabamos, nós não concluímos, nós não encerramos. Largamos e fomos começar outra. E aí depois largamos e fomos começar outra. E deixamos aquela para trás e iniciamos outra. Há descanso numa vida assim? Não há.
Porque o descanso que Deus está falando é um descanso quando termina. Quando Deus nos confia um ministério, filhos, alguma coisa, uma missão, e nós terminamos isso, há dentro de nós uma sensação espiritual de realização que não pode ser roubada de forma alguma de nós. Isso vem de Deus. Por isso quero que você comece a pensar aí na sua vida, aí na sua história, você que nos vê ao vivo, porque agora a transmissão é ao vivo, você que nos vê ao vivo, você está assistindo o culto na Igreja Batista Alameda Princesa Isabel, Curitiba, bairro Bigorrilho, toda sexta-feira às 20 horas. É melhor que você venha, mas se você não pode vir, assista por aí que você vai ser abençoado também. Então, Deus tem uma obra para cada um de nós. Efésios 2:10 diz que nós somos criaturas de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda a boa obra que Ele separou de antemão para nós. Então, existe uma obra que Deus separou para nós, que traz um descanso? Existe. E se eu não tenho um descanso ainda, é porque talvez não esteja andando nesta obra ou não a tenha concluído. Não há realização em obras incompletas. Como nos sentimos quando não conseguimos terminar aquilo que começamos? Humilhados, desanimados, derrotados, frustrados, deprimidos, passivos, tímidos, acovardados, inquietos, porque não terminamos. Por isso, meus irmãos, se tem uma coisa que você tem que entender hoje nessa mensagem, é que aquilo que está inacabado na sua vida, em nome de Jesus, vai encontrar um fim. Amém? Vai encontrar um fim, porque você precisa desse descanso. Mas esse descanso não vai vir por meio de uma oração simplesmente. Esse descanso vem por meio de um posicionamento diante de Deus, sua palavra. Um posicionamento diante do mundo, do diabo, da carne. Um posicionamento sabendo quem somos e o que precisamos fazer, o que Deus requer de nós. Temos todos nós uma missão. Deus se propôs a fazer algo. E enquanto Deus não terminou, Ele não descansou. Pode ler. Enquanto Ele não terminou, Ele não descansou. Ele só descansou quando Ele terminou. Obras de injustiça que nós podemos estar vivendo trazem inquietação para a alma. Injustiças sofridas que abortam processos. Inquietação para a alma. Você não consegue descansar. Quem briga com a cama sempre vai perder. O sono é necessário. Mas há muitos de nós que já não conseguem mais dormir direito. E não conseguem mais dormir direito porque tem obras inacabadas. Lucas 14, 28 a 30 vai nos ensinar que existe um escarnecimento, um riso, que existe uma humilhação quando não terminamos uma obra. Quando começamos e não conseguimos concluir. Veja o texto. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Jesus está ensinando que há um escarnecimento em obras inacabadas. Jesus está ensinando que há uma humilhação externa e uma frustração interna. E essa frustração interna leva você à passividade. A passividade leva você à depressão. A depressão leva você à morte. Obras inacabadas matam o ser humano. Matam o ego. Ainda que o ego tenha que morrer, mas eu não estou falando do ego no sentido de ser
egocêntrico, mas mata o eu, rouba a identidade. Existe uma zombaria, comentários, julgamentos acerca de obras inacabadas. Fardos pesados demais, carregamos o que não terminamos. Precisamos entender que o descanso vem pela realização. O descanso é quando eu termino a obra que Deus me deu para fazer, que Ele me confiou. Trabalho realizado é trabalho consumado, ir até o fim, concluir, terminar, encerrar, vencer, cruzar a linha de chegada. Pensa numa maratona. Quem termina a corrida em primeiro e quem termina a corrida em último, terminou a corrida? Terminou. Mas porque não cruzou em primeiro, vai desistir da corrida? Não deve. Porque não concluiu, não terminou. Ah, pastor, mas eu vou chegar por último. Termine. Termine. Cada vez que você termina, essa realização, essa satisfação que vem de Deus, fortalece você para a próxima etapa. Amém? O significado de descanso é realização. Vemos que quando Deus terminou a obra que se propôs, Ele descansou. Descansar é contemplar, é ver, é terminar, é concluir, é acabar. Obras inacabadas são canseira e enfado. Quantas coisas inacabadas podem ter se acumulado em nossas vidas? Casamento. Está casado, separa. Depois casa, separa. Casa, separa. Casa, separa de novo. Não conclui. Há uma insatisfação em cada um. Há uma sensação de derrota, de perda, de dor, de desprezo. Há uma zombaria externa e uma frustração interna quando essas coisas acontecem e nós não terminamos. É necessário terminar. Negócios. Começa algo, não vai, não dá certo, e pula para lá, pula para cá. Tem que pedir direção de Deus. Porque é Deus que dá a direção, a visão vem de Deus. Vida emocional, relacionamentos rompidos, vida espiritual, sem frutificar, sem produzir muito fruto. Família desestruturada, quebrada, separada, frágil. Tudo isso nos cansa demais. Cansaço traz como consequência indiferença, falta de iniciativa, comodismo, apatia, morte das emoções. Precisamos aprender com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Deus Pai conclui a obra e diz, ficou muito bom. Deus Filho vai até a cruz e disse, está consumado. Deus Espírito Santo, dentro de cada um de nós, pode fazer como fez em apóstolo Paulo, quando disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. O Espírito Santo terminou. Pode dizer na vida de Paulo, está consumado. Veja o descanso de Jesus Cristo na obra acabada. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. O que é isso? Ele está vendo a cruz, ele está vendo o Espírito Santo te enchendo, ele está vendo a obra que ele fez. E ficará satisfeito. Uma das consequências da realização é satisfação. Um dos desdobramentos do descanso é satisfação. Jesus Cristo, antes de completar a obra, ele já viu ela pronta e ele disse, fiquei satisfeito. Satisfação é uma consequência, um desdobramento do descanso em Deus, de uma obra acabada. Jesus, em João 17:1, disse, Jesus falou assim, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Fazendo a obra de Deus, há um discernimento espiritual da hora, do que se conclui. Jesus estava dizendo aqui nesse momento, Pai, eu terminei. Chegou a hora.
glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Eu encerrei. Eu terminei. Eu estou descansando. Jesus termina a obra e glorifica o Pai. João 17,14. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Uma das consequências do descanso é a glorificação do nome de Jesus, do nome de Deus. Uma obra que termina, que não glorifica a Deus, foi uma obra que não valeu a pena lutar por ela. E nem valeu a pena terminá-la. Porque não trouxe satisfação, porque não glorificou a Deus, porque não trouxe descanso. Jesus inclina a cabeça e entrega o seu espírito em paz. Quando termina a obra, João 19,30, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Ou seja, descanso traz comunhão. Terminou? Estou em comunhão. Estou entregando nas mãos do Pai o meu espírito. Encerrei. Veja o mesmo descanso em Paulo. Paulo sabia que o fim havia chegado, mas estava em paz. Acabei a obra. Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo assim: terminei, Senhor. Terminei. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu já posso ser oferecido como um sacrifício de libação ao Senhor. E ele disse: o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia. Quem faz a obra de Deus sabe quando ela está terminando. Vejam o mesmo descanso em João Batista, em Lucas 7, 19 a 27. Preste atenção nesse texto. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os. Quem que enviou os discípulos? João enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te, Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Eu entendi esse texto agora. João Batista estava preocupado. Terminei? Eu terminei. Vão lá perguntar para saber se eu terminei. Acabou. E Jesus cura, faz todos os milagres, diz para os discípulos dele: vão lá e digam para ele o que vocês viram. Falem para eles que terminou, que ele pode descansar, que agora ele já encerrou, porque a obra foi completa. Terminou. O que João Batista queria saber antes de morrer é: Senhor, eu terminei o meu trabalho. Sim, João, você terminou. E Jesus ainda diz assim: você é um anjo. Você é um anjo, meu anjo diante de mim. Agora João Batista não está mais inquieto. Agora ele pode descansar. Agora acabou. Vejam o mesmo descanso em Pedro. 2 Pedro 1, 14 e 15. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Veja que Pedro também sabia que estava acabando a obra. Isso não é uma coisa comum só em Jesus, só em Paulo, mas também é comum em Pedro. Esse discernimento profético do momento presente. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Cristo já me tem revelado,
Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. O que Pedro está dizendo? Esta obra que eu estou terminando, ela é maior do que eu. Por isso quero que vocês tenham lembrança, porque este é o meu legado. Uma obra que não deixa lembrança, não vale a pena trabalhar por ela. Uma obra que não pode ser passada para a geração seguinte, deve ser descartada agora mesmo. Uma obra que não glorifique a Deus, nunca te trará paz. Te trará problema, enfado, cansaço, vergonha e humilhação. Mas toda obra que glorifica o nome de Jesus Cristo, esta te trará descanso, paz e alegria, e ainda será o legado para os seus filhos, netos e bisnetos. O descanso é a realização, e somos realizados em Cristo. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A realização não se dá através de uma obra. A realização verdadeira se dá através de uma pessoa. É através da pessoa de Jesus Cristo que fazemos essa obra. Na pessoa de Cristo somos realizados e realizamos o que fomos criados para fazer. Jesus ensina como podemos encontrar o descanso. Venha a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele ensina a aquietar a alma no descanso, porque a alma é sede dos desejos e das emoções. Nossa alma captura tudo o que acontece ao nosso redor. Nossa alma pode nos estrangular, pode nos roubar o sono, pode nos matar. Existem fardos pesados demais que alguns de nós estão carregando. Mas Jesus Cristo já disse: vinde a mim, eu te dou descanso. Ainda que você não faça nada, Ele fala assim: eu sou. Ainda que você não faça uma obra sequer, Ele fala assim: eu sou. Se você vier até mim, eu te darei descanso. Se você vier até mim, transforma a tua vida. E a partir de mim, suas obras glorificarão o meu nome e você terá o descanso. Há um descanso que vem pelas obras, mas há um descanso maior, que vem por estar na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem precisa de descanso é a alma. Veja como o salmista conversa com a alma dele. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e meu Deus. Desfalece minha alma dentro de mim, por isso penso em vós. Como está a sua alma? Faça como o salmista. Fale com a sua alma. Veja o Salmo 42. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento de dia e de noite, enquanto me repetem sem cessar. Ele responde à sua alma agora. Deuteronômio 31:6. Coragem e sede fortes. Nada vos atemorize, e não o temais, porque é o Senhor, o vosso Deus, que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Jesus diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Só existe uma pessoa capaz de levar os nossos excessos emocionais e nos colocar no trilho certo, no trilho dele. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos,
Por que vocês estão tão cansados? Foi isso que Jesus falou comigo. Meu povo está cansado. Eles estão esgotados e estão sobrecarregados. Mas você pode dizer para eles: vinde a mim. E eu quero fazer um apelo que Deus colocou no meu coração antes de eu vir para cá. Eu nem sabia quem ia estar aqui. Mas Deus me disse, e é verdade, que existem mães aqui. Mães que estão sofrendo por causa dos filhos. E o fardo está insuportável. Por isso, você, mãe, que está com esse fardo, deixe o seu lugar agora e venha no altar, que esse Deus que está aqui vai tirar esse fardo das tuas costas. Desse lado aqui, porque depois vou chamar os homens. Só mãe, porque Deus me falou muito com mãe. Primeiro, mãe, não está aguentando. O Senhor me falou de você, que Ele vai romper com a sua vida, com a sua história. Pode ajoelhar e pode começar a falar com Ele. Não sou eu, é Ele. Foi Ele quem fez. É Ele quem está fazendo. É Ele que vai tirar o seu fardo. Você ajoelha e ora. Você é mãe. Ele sabe por que você veio. E eu vou pedir para as mães tentarem ficar mais desse lado. E desse lado aqui, você que é mãe, fica ali. Meus irmãos, você que está aí sentado, ora por elas, tá bom? Por enquanto. Se Deus não tiver uma palavra dirigida para você, ora por elas. Porque essas mães vão voltar. Eu vou pedir que os ministradores, os intercessores, venham orar por elas. E repreender também todo o espírito de aborto na vida delas. Todo o espírito de aborto que aborta, que impede que a obra se realize. Que haja continuidade. Em nome de Jesus. Mas eu quero falar com os homens. O que Deus me colocou no coração acerca dos homens é que o homem é aquele que tem a visão, a responsabilidade e um peso sobre as costas muito grande. A direção da casa está na mão do homem. A resposta vem do homem. A pressão está sobre os ombros do homem. O sacerdócio é do homem. E o homem é que executa a obra de Deus dentro da sua casa. E eu quero pedir a você, homem, que se você precisa de encontrar com Jesus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor dê continuidade na minha vida, eu não quero mais ficar a obra inacabada, e eu preciso força do Senhor, porque o jugo está pesado demais. E se essa é a sua situação, por favor, fique nesse lado. Você e Deus, porque Deus vai agir. Aliás, Deus não vai. Deus já está agindo. Graças a Deus que não sou eu, é o Senhor quem faz a obra. Mas eu quero que você creia. E quero que você já coloque diante de Deus, em nome de Jesus. Vai falando com Jesus. Vai falando com o Senhor. Porque esse tempo que nós temos é para isso. Agora, meus irmãos, sobrou o altar. E eu vou pedir que, se conseguirem deixar um espaço. O que Deus me falou também antes de eu ministrar essa mensagem, sobre obras inacabadas. Todos vocês que estão sentados são filhos. Todos. E existem algumas coisas que aconteceram nas nossas vidas, na nossa infância, no nosso relacionamento com os nossos pais, que não foram concluídos, que ficaram pendentes. Mas Jesus Cristo, Ele é Pai, Ele é Senhor. E eu queria que você falasse sobre você como filho em relação aos seus pais, ainda que eles não estejam vivos. Mas algumas coisas que ficaram no seu coração, que Deus quer destravar, que Deus quer liberar, que Deus quer desprender, para que não fique nada dentro do seu coração, que não venha da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você, ainda que seja filho, também talvez já seja pai. E os seus filhos e a sua linhagem bebem do seu coração. Mas se você bebe do coração de Deus, a sua água é limpa. Por isso eu peço em nome de Jesus, para que todos os filhos que estão aqui, que desejam liberar uma palavra de bênção e de perdão em relação aos seus pais,
e limparem o seu coração, dizendo diante de Jesus aquilo que já está há muito tempo aqui dentro do coração. Ou diante de alguém que te machucou, que te feriu, diante de alguém que te fez mal, uma injustiça. E você precisa dizer isso para Deus. Então você vem por aqui. E aí você fica no altar, porque o altar é para os filhos. Você que entendeu isso, pode deixar o seu lugar e use o altar. Ore no altar. Porque o que Deus me deu é isso. O altar é para os filhos. Ainda que você seja pai, altar é para os filhos. Mesmo sendo pai, você pode vir. Se coloque diante do Senhor e já comece a falar para o Senhor o que houve, o que aconteceu. Limpa seu coração nessa noite. Fala com o Senhor. Ô, João, acha aí a música que é Lara Sogueles e Paulo Baruch, Não Tenha Sobre Ti. Vê se você acha aí na internet. Põe no YouTube para passar. Pode vir. Se você quiser, meu irmão, orar e interceder pela sua família, se você entende que não é aqui o seu lugar, mas se você está bem, eu quero dizer que louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus, mas você pode, se você quiser, se ajoelhar onde você está e orar pela sua família, pelos seus parentes, pela sua própria vida, para que você não venha a ter obras inacabadas. Se ajoelhar é agradecer a Deus, porque você pode estar aí, enquanto eles estão aqui. Agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito na sua vida, na sua história, na sua família. Em nome de Jesus.
Se você puder, fique em pé, vamos orar. Eu vou pedir quem ficou lá no fundo, vem aqui para frente, dá um abraço em quem está aqui. Sabe, nós somos a igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo. Sai do seu lugar e vem. Vem dar um abraço no irmão que está aqui. Somos irmãos. Sabe, nós precisamos de um abraço. Precisamos de uma oração. Precisamos de um carinho. Precisamos de um descanso. Por isso que você está percebendo a ausência de tantas mulheres. Mas eu quero, antes do pastor Marcos orar encerrando, tem uma coisa que é muito importante, que impossibilita o seu descanso. É aquele fardo que alguém colocou sobre você. Ou que você mesmo, você mesma, escolheu carregar. Quer ver um fardo? Culpa. Alguém diz que você é culpado de alguma coisa. O diabo tem dito na sua mente que você é culpado de alguma coisa. E aí você acredita. Mas a Bíblia diz que Jesus já te perdoou. Mas essa voz do inferno é mais forte do que a sua fé. Quer ver outro fardo? A mentira. Sabe por que Deus não tem liberto muita gente aqui? Porque estão vivendo vida doble. É a mochila da vida dupla. São muito bons aqui na igreja, mas fora da igreja estão aliançados com pessoas sem Deus. Tem gente que vem aqui, ora, chora, mas bebem, fuma, adulteram. A mochila do pecado impossibilita você de experimentar esse descanso. Tem famílias aqui que estão vivendo o fardo da dor, porque não querem se submeter à obediência total e exclusiva ao Espírito Santo. O Ricardo já foi chefe de magia negra. Para ele romper, ele teve que obedecer ao Espírito Santo. Ele teve que obedecer a Jesus. E nós temos outras pessoas aqui que foram libertas porque obedeceram. Então, se você ainda está carregando um fardo, é porque você ainda não quer obedecer exclusivamente ao Senhor Jesus. Você quer o favor dele, mas não quer obedecer. Então a igreja não vai resolver o seu problema. Quem resolve o seu problema é Jesus. Quem tira a mochila é você, mas quem a leva é Jesus. Mas você tem que pegar sua mochila de pecado. Gente que foi vítima de abuso, gente que foi vítima de engano, pega essa mochila de pecado, de dor, de tristeza, e diz: Senhor Jesus, eu não quero mais. Tem gente aqui que foi abusado pelo pai e não quer perdoar. Tem gente aqui que foi maltratada por pessoas da sua família e não quer perdoar. Então você não pense que vai ter descanso. Descanso é quando a gente pega nosso fardo, nossas impossibilidades, e a gente coloca nas mãos de Jesus. Eu sempre falo aqui, quando nós vamos fazer um casamento, por que alguns casamentos não dão certo? Porque a mocinha vem toda bonitinha, e o rapaz está apaixonado por ela. Mas ela nunca abriu a sua mochila para o namorado, para o noivo. Ela não contou para ele que ela foi vítima de abuso. Ela não contou para ele que o pai a humilhou. Ela não contou para ele das dores que ela passou. Ela não contou. E aí, quando casa, o marido vai todo cheio de amor e ela não tem capacidade de amar, porque ela está carregando a mochila da dor, da ferida que causaram. E o marido também. Então, por que eu estou falando isso?
porque você vai frequentar o culto de libertação até a volta de Jesus. E vai continuar carregando o seu fardo. E não vai encontrar o seu descanso. Porque nós não estamos aqui para manter auditório, nós estamos aqui para levar pessoas à presença de Jesus, o Jesus que liberta e transforma. O nosso negócio aqui não é o auditório, o nosso negócio aqui é qualidade de vida. Então olhe para o seu irmão do lado e fala assim, é qualidade de vida. É Jesus, tá bom? Então eu falei ali, pastor Marco, eu orei com uma irmãzinha querida ali, já bem vivida, e eu falei assim, hoje o Senhor vai te dar descanso. Olha aí o que é que Deus fez. O Senhor vai te dar descanso. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, porque às vezes nós estamos tão cansados, que nós não temos mais forças. E quando não temos mais forças, a gente só consegue chorar. Mas é nessa hora que o Senhor chega e diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave, e o fardo que é leve, e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descansos para as vossas almas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque ainda que fizéssemos uma obra tão grande, ela não é nada diante do Senhor. Mas nós queremos te agradecer pela obra da crucificação, pela obra do Pentecostes, pela obra da reconciliação. Queremos te agradecer pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Espírito Santo, nos convença do que precisamos mudar. Só o Senhor pode nos convencer. Guia-nos em toda a verdade. Nos dê inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento, revelação, palavra de conhecimento. Nós nos recusamos a entrar na presença de um Deus Santo e não saímos melhores do que entramos. Nós saímos em paz, porque o Senhor é a nossa paz. Senhor, guarda o nosso coração. Espírito Santo, dirige o nosso caminho e nos ajude, Senhor, a romper com as obras inacabadas na nossa vida. Traz o inconformismo dentro de nós, para a gente tomar uma atitude no Espírito e romper com as muralhas, destruir as barreiras, promovendo assim a paz na nossa vida, família e linhagem, em nome de Jesus. Amém. Amém.